Boa tarde. Vamos para a nossa live. Hoje estarei participando com a Maria Amélia de Araújo. Maria Amélia é uma amiga do Maranhão, de São Luís do Maranhão. E Maria Amélia faz parte da 6ª turma formada. Era da minha turma, quando a gente fez em 97 e 98. Vou colocar aqui o nosso tema. Deixa eu ver se a Maria Amélia já entrou. Deve estar chegando. Boa tarde, gente. Obrigada pela presença. A gente vai estar aqui falando um pouquinho com mais uma pessoa que escreveu um dos capítulos da ginástica holística, o legado de Marie-Jo Guichard para a ginástica holística, que conta a história do começo da ginástica holística no Brasil, as pessoas que fizeram a formação na França com a pessoa que veio após Ehrenfried, que era Marie-Jo Guichard. Então, boa tarde para todas, obrigada pela presença. Oi, Cláudia, você é aluna da Maria Amélia, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui hoje. Oi, Helena, oi, Vivi, oi, Rosiane. Maria Amélia, tô te esperando. Ah, tá aqui. Vou te convidar para a gente entrar. Só você me aceitar para a gente papear um pouquinho. Oi, Aninha. Olá. Oi, Josete, Tudo tudo bom? E bem? você? Tô bem, muito feliz por estar aqui contigo e com todas, né? Que vão ficar ao vivo e outras que não vão poder e só virão Isso, a depois. gente deixa gravadinho Mas eu aí estou para muito. quem não consegue no horário ter essa parte da história escutada depois. Tudo bem, né? Isso, tudo bom. Tava contando que a gente é da mesma turma, onde nós éramos 13 brasileiras, muitas de Campinas, você lá de cima, eu aqui de baixo. Tinha um espanhol, Verdade. O Jorge era Jorge. E a esposa dele um também. homem entre 13 mulheres. Nossa, foi fácil. E a esposa dele também estava, né? Ia ganhar um bebê e por isso não entrou no ano seguinte, não Foi, foi? foi. É. E aí? Mas saudade dessa turma Pois toda, é. né? Não sei como que seria hoje, se a gente se reuniria todas em Paris. Ah, com Mas o Covid não sei não, mas a vontade é grande. com certeza, com A certeza. vontade é de estar lá, né? E a gente está sem expectativas nenhuma, né? De quando tudo isso volta. Pois é. Mas enquanto não volta, muitas ideias novas vão surgindo. Eu acho que esse Covid trouxe muita coisa boa, muitos ganhos, Para mim né? também, Maria Vejo que Amélia. a gente tem vejo que a gente tem que pegar muito por aí. Que oportunidades boas, né? Eu posso aproveitar Uhum, enquanto a gente está aqui em casa. Eu acho que eu, tu e muitas pessoas, sim, né? sim. E esse bate-papo mesmo que eu estou tendo a oportunidade de fazer com cada uma de vocês que escreveu junto comigo o livro, tem sido ímpar, tem sido muito legal, tem sido gratificante. Inclusive, muita gente querendo ler o livro, buscando saber dessas histórias lá escritas, em cada capítulo. Tá aqui o seuzinho, que eu estava aqui olhando ainda. Aí hoje eu resgatei uma foto de você. Onde é isso, Era na menina? casa dela,
no jantar que ela fez para nós, ou você e a Magda Ah, dançando, a gente estava dançando axé, né? dançando Que axé. engraçado. Deixou ela arrepiada. Você vai Que, contar depois, porque ela daí no outro dia ela chegou com as antenas em pé com a Maria Amélia, que dançou axé na noite anterior. que aconteceu, né? O que O que aconteceu? que no axé não libera, né, Maria Amélia? É verdade. O axé entra na veia, né? Apesar de não ter formação nenhuma em dança, um curso aqui, ali, acolá, eu gosto muito de dançar. Eu admiro muito isso. Maria Amélia, ginástica holística. Fala um pouquinho de você, da sua formação, quem você era antes de chegar lá, na França, em 97, o que te levou lá. Conta um pouquinho desse começo da sua história pra gente. Tá, então, eu começaria, José, te contando que minha primeira formação universitária foi como pedagoga. Na verdade, desde 12 anos, eu sempre tive vontade de ser professora. Uhum. Dava aula para as bonecas, mas eu também sempre fui muito entrosada com a atividade física, tênis, a ginástica, o alongamento, o basquete, o vôlei, e me deu muita vontade de fazer educação física. Mas aí papai e mamãe não deixaram, porque aqui em São Luís não tinha, só tinha em Belém, e nós tínhamos perdido um irmão Uhum. num acidente de carro, e aí disse, não, agora você não vai. Aí eu resolvi fazer pedagogia, que não me arrependi, eu acho que assim, eu sou uma pedagoga nata, Uhum. e depois da pedagogia, eu encontrei uns professores de educação física que logo me incentivaram, e eu, ó, me preparei para fazer minha segunda universidade, e antes da universidade ter acabado, que eu acabei em 89, eu já era professora de academia. Por quê? Porque desde os meus 12 anos, eu sempre fiz aula com a Cecília Moreira, aqui em São Luís. Nossa, eu era vidrada em ginástica. Ela disse, Amélia, tu sabe tudo porque tu fizeste já aula comigo a vida inteira, quer dizer, até os dias, né? Uhum. Até por volta dos 29 anos, 30 anos. E aí ele disse, olha, só vou te ensinar algumas coisinhas, começo, meio e fim, a gente já tinha feito essa disciplina na faculdade, e eu amei dar aula de ginástica em academia, me empolguei, e um belo dia eu tive um problema de lombar. Me deram até um diagnóstico muito feio, espondilite anquilosante. Eu fiquei assustada, que ele me deixou louca. E o médico me disse que eu não ia nunca mais poder voltar a dar aula. Eu fiquei. Foi aí que eu soube que a Maria José Santos, no Rio de Janeiro, estava fazendo um trabalho muito legal, muito rico. E a Maria José é maranhense. E os nossos pais são portugueses e eram amigos, e os nossos avós também. Fui parar onde a Maria José, realmente eu não tinha nada do que o médico havia Conta dito, quem é Maria e comecei José. a Conta que trabalhar. Maria José é uma médica A Maria fisiatra. José, uma médica, né? Anteriormente ela se formou em filosofia e sociologia, depois ela foi fazer medicina. E ela já gostava muito do trabalho corporal, ela já se identificava muito com a medicina preventiva. E eu fui acompanhada por ela há uns 20 anos. 20 anos. A Maria era uma pessoa assim que tem um lugar no meu coração muito grande. Ela muito me ajudou, me tirou de algumas crises. E também o fato, depois que eu comecei a fazer tratamento com ela, eu já havia lido o livro da Thérèse, O Corpo Tem Suas Razões. Eu já era apaixonada por isso. E quando ela me tirou do caos, eu disse, Maria, eu tenho muita vontade agora de enveredar por esse lado. Ah, é? Que bom. Um mês depois, ela me liga e diz, queres fazer um curso de equilibração corporal que vai acontecer em Recife? Precisa dar resposta até de noite. Eu digo, já está dada, eu vou. E assim eu fiz.
Que é o curso dela, que E era o curso dela, né? que é o curso dela. Ela formou poucas turmas, 13, acho que não chegou nem a 4 grupos, só aconteciam em Recife. E tem também, assim, ela também foi a tradutora simultânea da Sylvie Boer, ela dava aula na Gelviana, e, assim, muito encantada pelo movimento. E a equilibração corporal, ela tem assim, uns traços muito similares da ginástica holística, por ter a raiz não, o cultivo da própria percepção, né? Como é que eu ia dizer? A consciência corporal. Então, em cima dessa questão da consciência corporal, eu comecei a descobrir um monte de coisas. E num desses encontros que nós tivemos em Recife, a Rosana da Paraíba tinha vindo de Paris, que ela fez um curso com a Mézières, ou um curso da Mézières. E ela disse que ela tinha feito uma aula experimental da ginástica holística, aí a minha orelha, ginástica holística, eu não sabia nem o que era, mas se tinha uma proximidade, assim, um link com a Maria José, com Mézières e de tudo mais que a gente tinha visto, já tinha me formado, que o curso da Maria eram 3 anos, de 91 a 93. E 94 foi que eu fiz com a Sylvie, junto com você. Comigo, que a gente descobriu isso agora, terça-feira, no domingo, nas fotos, que a gente já se conheceu em 94 e não só em 97. Eu não lembrava. Aí, quando a Rossana falou aquilo, eu fiquei curiosa, procurei saber logo todas as informações, pedi para a Maria José uma carta, que era o que ela pedia, a Rosana já tinha me dito isso. Aí Maria José disse, nega, você tem de 86 até hoje de prática de equilibração corporal, você vai ter problemas, eu tenho certeza. Mas colocou no trabalho que ela me assistia, eu fui tratada, me formei e enviei para a Mariju. Menos de um mês eu tive resposta e comecei a me preparar, não é? Uhum. Eu tenho um espaço, hoje com o nome Espaço Amélia Reis, e eu tinha que deixar alguém dando aula. Nessa época, minha filha ainda não era formada em educação física. Então, eu me preparei toda, falei com Ana Virgínia, né? E a gente ia morar junto. Aí, nas vésperas da viagem, desalugaram, né, o estúdio que nós íamos ficar. Foi terrível. Fui, assim, super traumatizada. Mas tive sorte de encontrar uma pessoa lá em Paris, que eu fiquei hospedada, era um maranhense, arquiteto. E foi simples, foi muito fácil essa convivência com ele, porque éramos conterrâneos, e ele já estava lá fazendo doutorado na Sorbonne, então ele era o concours no francês, né? Então, qualquer dúvida, ele me ajudava bastante. E aí, no dia da avaliação com a Mariju, ela disse, de onde você é? Aí eu falei, São Luís. Ela disse, me mostra aqui no mapa. Eu disse, é lá em cima. Aí eu fui, mostrei para ela, disse, você, de tão longe. Eu tinha feito a aula que ela veio dar no Brasil, em São Paulo. Isso, né? Em janeiro, no mesmo ano. No mesmo ano. E aí ela identificou, eu tinha levado uma foto para ela, e aí me aceitou, fizemos avaliação, legal. E assim, nós aqui em São Luís, a gente nunca teve 18 graus, 20 graus. Eu já tinha ido à Europa e tinha pego 5 graus em Portugal. E eu tive muita crise de amidalite, que inclusive vira a ter nessa época lá em Paris, apesar de estar no verão. O verão naquele período era de 12 a 18 graus. Eu realmente acabei tendo alguma coisa que eu fiquei com streptococcus. Aí ocasionou que como ele ficou instalado nas articulações, aí eu tive um inchaço nos punhos, nos cotovelos, nos joelhos e nos tornozelos. E a primeira grande lição que eu tive dela
ela nunca me poupou de fazer exercício, movimento, nada. Nunca me deixou sem experimentar nada. Mas que eu tivesse muito cuidado, respeitasse. Ela adaptava com banco, com uma almofada, uma bola. Sempre tinha um saquinho disso, daquilo outro. Ela tinha vários tipos de almofadas, né? E eu achei aquilo fantástico. Porque a gente ouve falar que está com algum problema, fica em repouso, toma um remédio, fica em repouso. E ela me sugeriu, eu não tinha levado remédios realmente, e ela me dizia que era para eu tomar paracetamol, me lembrei do nome. Lembrou. E alguém do grupo tinha um cataflã que chegou a me dar, não me lembro se foi Ana Maria, se foi GG, eu não lembro quem me deu uns 3 ou 4 comprimidos de cataflã. E aquilo ficou, eu vim para o Brasil ainda com aquilo, que aí eu identifiquei o que era, mas muitos aprendizados por conta desse problema articular. E havia também conversado com ela, que nos meus 16 anos eu tive um acidente de carro. Não aconteceu nada, todo mundo vivo, mas eu levei um baque muito grande na crista ilíaca. E 16 anos, fui para a festa, porque era festa de carnaval, como adolescente, né, faz umas coisas. Lá fui eu para a festa de carnaval, depois de um acidente estúpido. E lá eu não consegui mais ficar em pé. Uma horinha depois de lá chegando, não consegui ficar em pé, saí carregado, quer dizer, foi uma estupidez que eu fiz naquele dia. Tudo bem, às vezes a gente faz. E eu fiquei... essa idade, né, que a gente não pensa. Hoje, nossa, qualquer coisa a gente acaba ficando logo em repouso, a primeira coisa que a gente faz. E eu fiquei em repouso por conta disso e levei para Maria José, inclusive quem estava no carro conosco era o irmão dela, o Romãozinho, né? Aí Maria José disse, é possível que você possa ficar com essa sensibilidade nessa região coxofemoral, sacroiliaca, vértebras lombares, mas tu vais te trabalhando, não te apega nisso. E tempos depois eu vim realmente a sentir vértebras lombares, eu tive 3 hérnias, eu tive um período assim que eu sofri muito por causa de dores, acho que meus alunos não sabem um terço da missa. E tem um monte deles aqui, viu? A minha paixão, esses alunos é minha paixão. Só puxando o saco da Maria Amélia, só jogando confete, que delícia ver isso, que bom. Um beijo para vocês, viu, meus amores? Sim, aí certa vez, a segunda coisa que a Marijô me disse, ou praticamente a primeira, ela disse assim, no intervalo, né, de manhã, ela chegou e disse, vem aqui no meu gabinete. E ela disse, eu tive observando, você tem uma coisinha na articulação coxofemoral esquerda, tinha a coisa do comprimento de perna, que era muito pequenino, mas tinha uma diferençazinha. E ela me passou 2 movimentos, Josete. Eu nunca esqueci, são meus companheiros eternos. E eu achei tão doce como terapeuta, né? Aquela forma que às vezes ela passava como francesa, né? Muito rígida e um pouco exigente, que eu acho que está certo isso. Ela tinha uma doçura na escuta, muito doce. E por falar em doce, outra coisa muito, assim, da parte dela, carinhoso, afetivo, porque ela não passava afeto, né, assim, no toque, no abraço, era o feitio dela, né, a gente sabe disso, que o jeitão dela era esse. Mas quando estava assim frio, quando já era 4, 5 horas da tarde, do nosso lanche, ela vinha com os biscoitos cobertos de chocolate. Nossa, eu achava aquilo... Era um presente, um mimo que ela dava. Ela não deu uma nem 2, ela deu várias vezes. Toda vez que eu encontro esse biscoito, eu me delicio com aquela sensação daquela época. A lembrança daquilo. E ela dizia que, na lembrança daquilo, gosto muito de bolacha com chocolate. Assim, como se tivesse dado um banho na bolacha.
Então, a gente podia fazer um pouquinho esse movimento. Tu topas fazer É. esses dois movimentos assim que é eu diria, foi para mim, ela me disse que fizesse o resto da vida. Eu fiz assim, ela disse, não, 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 não queiras isso como uma coisa ruim. Uhum. O resto da vida eu podia fazê-los, que eu ia me ajudar muito e que eu pudesse passar para todos os meus alunos, que nessa época eu já estava na universidade da terceira idade, né? Aham. Um foi específico para batida na crista ilíaca, e a outra, como a gente às vezes trocava a perna, né, que a gente ia fazer compra, a gente ia em vários lugares, o segundo movimento que eu lembro muito dela, ela disse, para vocês que gostam de ficar trocando perna, fazendo compra, saindo, lembrem-se, ao chegar em casa, se deitarem, dobrar os joelhos, elevar uma perna, mostrando a planta do pé para o teto, e rodar o fêmur para fora e para dentro, né? Que às vezes ela dizia que era o joelho que rodava, mas na verdade é a coxa femoral que fica deitada. Isso é um oásis para pessoas que têm problemas na articulação do Olha quadril. lá, vou preparar aqui para E você me dar eles, então. Hoje nós vamos colocar o movimento tá Xodó, que é certo. o movimento da Maria Amélia, no meio da nossa live. Então, acho que aqui vai me ver. Eu agora não vejo mais nenhum comentário, porque eu fico longe, tá? Então eu vou ficar pronta aqui para você me passar ele, tá bom? Tá certo. Então, vamos começar deitando com as costas ao chão. Isso. Inicialmente, tu vai estender as pernas e perceber como sentem o contato delas, do quadril, da costa, como se quiséssemos fazer uma avaliação de como teu corpo está nesse momento. Podes pensar na respiração também. Devagarzinho, tu vais dobrar um joelho, dobrar o outro joelho. Se alguém quiser fazer em casa, Vais se elevar alguém quiser fazer em casa, pode, né? Apesar que a gente mostra só um Aproveita a lado. oportunidade. A gente vai então começar elevando a perna direita, a tua perna direita, mostrando o pé para o teto, direita. Isso. Tá, o joelho, tu vais deixá-lo livre, sem ficar com a articulação com muita exigência nela. E vais fazer esse movimento rodando o joelho para fora, joelho para dentro, devagar. O ideal, eu não estou dando para ver bem aqui, mas é que a bacia, esse era um detalhe bem legal, por causa da sacroiliaca. Uhum. A bacia, ela não vai junto com o fêmur. Fica paradinha. Posteriormente, posteriormente, ela até disse assim, porque nesse dia eu já treinei em casa, ela disse assim, apesar do fêmur estar bem colocado no acetábulo, ele não está grudado, Uhum. e o fêmur pode ter um movimento independente da bacia. Uhum. Que isso era uma riqueza, a gente fazer movimento como se quisesse. Aí eu me lembro de uma palavra que Maria José gostava de dizer para nós. A gente vai fazer o movimento como se quisesse azeitar a articulação. Gosto. Então, a gente vai fazer algumas vezes, quando tu achares que é o suficiente, e aí vai uma dica que eu aprendi com a Patrícia. Quando a gente passa esse dever de casa para o aluno, a gente pode estabelecer uma contagem X de rotações, tipo 8 a 10 para dentro, 8 a 10 para fora, né? Uhum. Aí a gente vai estender as duas pernas e tu queres avaliar como o teu corpo ficou. O joelho apoia mais no chão, eu sinto toda a perna mais apoiada no chão e sinto até esse pé não totalmente abandonado, o pé mais apontado para o Uhum. teto, mas como se ele tivesse mais alinhado.
E sinto também um benefício aqui Uma no das meu ombro. coisas, o omoplata melhor E a pousado. minha TMzinha aqui também, omoplata mais apoiada, e a minha TMzinha aqui parece que fez, tluc, deu uma, abriu um pouquinho, deu um espaço aqui também na articulação de abrir e fechar a boca. É sabedor, né, que a articulação coxofemoral tem uma intimidade com uma articulação lá em cima, que é a temporomandibular, né, Josete? Super, pensa. Eu, certa vez, curiando na internet, eu achei um caso de um jovem de 24 anos com um problema no quadril que eu fiquei muito aguçada. Ninguém descobria, ninguém descobria. Ele foi, pode sentar um bocadinho e avaliar como tu sentas. Sinto mais Que em foi o que cima do ela... bumbum. Sinto mais o meu isquio Isso, aqui no chão. que foi o que a Marie-Jo falou, que essa região ficaria mais livre, portanto, isquio mais presente, né, do lado que fizéssemos inicialmente. E depois também. Então, essa história desse rapaz, ele já estava assim tão desesperado que ele botou, nesse tempo ainda não era Face que usava, mas era aquele outro programa. Orkut. Isso, né? E ele colocou, e uma dentista entrou em contato com ele e perguntou: você já foi a uma dentista? Ela disse não. Aí eles combinaram, né? Ele marcou uma hora com ela, ele estava com foco de dente. Ela resolveu o problema do dente e a coxa femoral, né? Ah Acabou. lá. Isso é como que a ginástica holística, ela trabalha a distância, muito legal, né? E achei importante você O outro falar movimento, essa questão que a gente ainda não abordou. Na holística, a gente não determina a quantidade de movimento, né, Maria Amélia? A gente conduz o movimento e isso, deixa um pouco na experimentação de cada um. Mas, para casa, não custa dar, às vezes, uma contagenzinha, para a pessoa ter uma noção de quanto seria bom para ela. Achei muito legal você falar isso. foi a Patrícia que me passou uns deveres de casa. Mas então, vamos O fazer o outro, segundo tá? movimento, que também é muito rico. Vai deitar em decúbito lateral. Pode deitar se vai mostrar. A gente vai mostrar, então, com a tua perna esquerda. Tá. Então, tu vais deitar sobre o teu lado direito. Podemos colocar a mão, o braço embaixo da cabeça e da orelha. Quem não tiver o ombro assim numa condição boa de fazer isso, podemos usar um tijolinho, às vezes também um tatu ou 2 tijolinhos. Uhum. E a gente vai fazer então um trabalho também de rotadores que usam os músculos, né, do bumbum, que foi o que ela disse que seria fundamental que eu fizesse o resto da vida. Depois eu vou dizer o porquê. A gente vai fazer coordenando com o ritmo respiratório. Na expiração, tu vais levantar um bocadinho o joelho de cima sobre o de baixo, só 4 a 5 dedos, não precisa mais que um palmo. E na saída e na entrada do ar, tu vais abaixar o joelho e levantar o pé esquerdo, no caso que é esse que a gente está fazendo o movimento. Tá, então uma vez aprendido o movimento, eu gostaria, foi outra coisa também muito legal para trabalhar a respiração. Escuta como é que está o teu ritmo respiratório e a gente vai adequar o movimento ao teu ritmo respiratório. Ou seja, ele está mais natural. Não precisa a gente Tá. rápido. Ele é devagarzinho. Eu me lembro quando ela fez com a minha coxa, na terceira vez eu não eu já estava cansada. E hoje eu já posso fazer isso 20 vezes, né? E que me serviu de avaliação, né? Uhum. Então, a gente vai fazer algumas vezes, roda o joelho para fora, elevando na saída do ar. Em dia de live, a minha respiração está mais acelerada, sabe? Então não vou escutar muito o ritmo.
Tá certo. Não, mas aí fica a dica, né, para os hora de ouvintes. live, ela fica bastante acelerada. Depois ela vai acalmando. Quando tu achares que é o suficiente, tu podes parar e encontrar o contato das costas com o chão. Muito bom. Muito bom. A minha sensação é como se a minha perna tivesse sido moldada. Eu sinto um volume na minha coxa por igual e Uhum. sinto um pouco menos o volume do glúteo. Na realidade, eu sinto como se o glúteo tivesse dado uma relaxada. Não está tão duro. Está mais acomodado o meu Tá, sacro. legal. Então, essa foi uma proposta para tonificarmos essa minha região do glúteo e coxa, Uhum. que com isso eu ter um suporte dos músculos na sustentação dos ossos em relação à bacia, lombar, Uhum. né? Que poderia ajudar também na altura da articulação sacroiliaca. Ok, eu quero esses movimentos que assim, que eu acho maravilhosos, que eu uso muito no meu trabalho. E agora eu me lembrei de, sabes o que, Josete? Eu trabalhei 18 anos na Universidade da Terceira Idade. Quando eu vim do primeiro módulo, eu já fiz uma pesquisa com os meus alunos aplicando só a ginástica holística. Era uma vez por semana, eu tinha 1 hora de aula e eles eram muitos. Mas eu fiz o desafio. Eu tinha trazido 40 bolas de aquela, né, de espuma, maiorzinha, 40 de uma outra menor, então eu tinha material para trabalhar, o resto eu fazia. E lá pelas tantas, então a gente começou segunda quinzena de março, abril, maio, até a segunda quinzena de junho, porque é muita festa, e recomeçamos agosto, setembro, outubro e metade de novembro. Então tem assim, muitas coisas bonitas e maravilhosas que elas falaram, e uma ficou marcada que eu achei assim, eu tomei um susto, ela disse, eu ouvi ela falando, menina, a ginástica dessa professora, essa ginásticazinha, eu digo, opa, peraí, não, professora, não é isso, não quis dizer. Inicialmente, eu entendi uma ginásticazinha. Uhum. Não, professora, não é isso que a senhora está pensando, meu Deus do céu, não se chateie comigo. Eu digo, fala, Luzinete, o que foi? Ela disse, professora, eu quis dizer que essa ginásticazinha a senhora só faz um pouquinho, a gente somos muitos, né? E eu já me levanto do chão, que ela não se levantava. Então, tem vários casos maravilhosos, assim como esse. Eu escrevi, o Filinto me ajudou na tradução, e Maria Luísa, foi morar no 2º ano comigo, que nós alugamos um estúdio. E isso foi uma coisa assim, muito interessante, né? Que rendeu um belo pensamento, né? Uma bela frase que no final vocês vão ver. Que frase bela e célebre de Josete. Então, quando eu vim, que eu comecei, eu tive muitas dificuldades, porque a Universidade de Terceira Idade são pessoas de baixa renda, ou uma posição socioeconômica e cultural bem inferior, e a maioria delas sabia o que era coxofemoral, patela, quadril, vértebras. Tinha umas que nunca tinham, era de 65 para cima, e eu tinha até 86 anos de idade nessa turma. E aí eu, um pouco tempo, professora, o que é isso? Professora, o que é aquilo? Aí eu ganhei um vício, que eu já tenho tirado ele 60%. Mostrar, entende? Mostrar algumas coisas. Ah, professora, assim fica melhor. E mostrando aqui e ali um movimento, eu tive muitos ganhos. Eu sei que tem a proposta, estou falando isso,
porque eu respeito a questão da proposta terapêutica, da proposta da educação, né? Da educação do corpo. E foi muito interessante. E esse trabalho eu levei para a Marie-Jo, ela gostou, tem até que procurar onde está ele. E quando eu voltei do segundo módulo, com o tempo eu fui atravessando umas barreiras. Eu estava sozinha em São Luís. Deixa eu só te cortar num negocinho, só porque a gente vai seguir o pensamento. E a Rô colocou que, depois que a gente faz esse movimento que você deu, se a gente também testa o trazer da perna no abdômen, a gente percebe o quanto a gente ganha dessa mobilidade, de conseguir trazer mais a perna no abdômen. Então, além da gente perceber o corpo e sentir as sensações, se a gente fizer esse teste, a gente vai ver o ganho disso. Eu achei que seria legal comentar, porque a Rô colocou aqui e achei muito interessante, Maria Amélia, e é mesmo. E um segundo comentário é que a proposta da ginástica holística é a não demonstração, mas em alguns momentos, em algum momento da aula, é possível, é permitido, dá para fazer, né? A gente também tem algumas... Quando a gente tem aquilo determinado para o que eu vou demonstrar, e você ainda mais com a tua prática como educadora física, que tem muito, né? Dava aula de ginástica em academia, que já tinha aquele perfil de mostrar. Então, tudo bem mostrar também. Também não é assim, não precisa ser radical, né? Podemos ser flexíveis. Não é nem um pecadinho. Podemos ser flexíveis, como a proposta do trabalho. Agora continua a falar do seu isolamento, que não foi fácil. Você tá lá em cima, sozinha em São Luís. Pois é, desde o curso com a Maria José. Então, assim, eu não tinha como ir trabalhar. Eu pedia a Maria José para gravar em fita cassete, que aí eu fazia as aulas, né, gravadas. Eu copiava tudo. Ela também usava essa metodologia da Marie-Jo, da ginástica holística, né? Da gente copiar o movimento em seguida da prática. E eu tirava dúvidas, era no telefone, era domingo de noite, não tinha ninguém, só as colegas também, né? E aí também com a ginástica holística foi o outro problema que eu já sabia fazer muitas coisas sozinho, mas eu acredito, como Freud, a gente precisa do olhar do outro para dar uma referência para a gente, né? A gente ser acompanhada, se entregar ao outro para que ele nos ajude a gente a se construir, né? A construir essa postura, esse alinhamento. E passei muito tempo, aí eu me distanciei um pouco, era no período que eu tinha filho pequeno, e depois de um tempo eu resolvi experimentar outras escolas, como foi a de Bertazzo, Reeducação no Movimento Evaldo Bertazzo, eu fiz o curso também da Pierre Bézier, fiz o Pilates, dei um tempo aula de Pilates, e depois fiquei mesmo só com o movimento. E como eu tinha, assim, referência, como eu não tinha verbo, não tenho mais. Eu tenho um referencial de trabalho corporal muito grande. Eu disse, meu Deus, será que eu vou morrer? Eu vou levar tudo isso? Aí um dia eu assisti uma palestra de Mário Sérgio Cortella, que ele perguntava assim, qual é o seu legado? Achei aquilo sensacional. Eu digo, meu Deus, como educadora, eu tenho que passar o que eu aprendi, o que me tirou de dores, de sufoco. Eu vou passar para o meu próximo, vou passar para professores, vou passar isso para alunos. Então, agora estou numa fase de transmissão, né, que eu estou terminando meu livro, e eu quero... Meu grande sonho é fazer um trabalho com profissionais, em especial universitários, primeiro, né, para a gente começar a mexer na cabeça deles também, sobre, quero uma palavra da Maria José, aguçamento sensorial. Eu amo esta palavra. E eu percebo que para ginástica holística e outras propostas que usam consciência corporal, nossa, essa escuta que vem de dentro, eu certa vez criei uma coisa por causa de um aluno de 11 anos que eu queria fazê-lo entender da sensação do corpo dele. Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, você vai olhar com seu ouvido e você vai, né, você vai ver com o ouvido
e ouvir com os olhos. Olha, aquilo ficou assim uma coisa, eu peguei um tablet, fui fazer foto, fui mostrar, né? E funcionou isso, né? Eu vou passar a ouvir com meus olhos e a ver com os ouvidos. Então, para mim, isso como se fosse... foi uma coisa que eu criei para trabalhar com as crianças e os pré-adolescentes, para facilitar essa escuta, né? E às vezes mesmo, vamos lá, vamos ver o que esse ouvido está vendo, que é um aguçamento bem proprioceptivo mesmo. E eu quero deixar assim, como educadora, tudo que eu aprendi, tudo que foi muito bom para mim, tudo que foi maravilhoso, por exemplo, nas minhas crises de dores lombares, muito eu tive que aprender o PTL, que foi aquela aula que eu levei, né? E, então, assim, acionar o assoalho da bacia, colocar melhor a bacia. Inclusive, o PTL foi na live da Kátia, ela fala do PTL. Tem até o desenho numa das lives que eu coloquei depois como movimento, que é um dos eixos centrais da ginástica holística. Né? O pé, períneo, transverso e língua. E é essa respiração central que a gente faz. E com isso eu aprendi, eu passo 3 horas de pé, não tem uma dor lombar, isso há muito tempo. Então, assim, para mim esse é o feeling do PTL, é acioná-lo, que você se constrói e, ó, a gente pode prevenir hérnias e outras coisinhas mais, e pode te ajudar bastante no tratamento com essa, é uma dica importantíssima. Outra coisa, eu gosto de um salto de vez em quando. Bem, de vez em quando. Bem. E eu aprendi que essa colocação do PTL, acionando transversos, a lombar fica tranquila com o salto. Então, tem umas alunas que eu pergunto na avaliação, você usa salto? Ah, professor, não vai me dizer que a senhora vai tirar meu salto. Eu digo, não, a gente vai aprender a ficar em pé de salto. E Marijô dizia que a gente podia usar o salto e alternando uma perna. A gente botava a ponta do salto no chão e levantava a frente do pé. Não sei se tu lembras. Não lembro. Eu acho que eu não lembro porque eu não sou do salto. Então isso passou que eu nem escutei. Ah, tá. Tá desde 7 anos de idade que eu brinco de andar de salto, que eu gosto. E ela falou pra gente, numa fila, aproveita, buffet de festa, né? Apoia o salto e levanta a frente do pé, que a gente dá uma alongada no tornozelo, né? Na panturrilha, e isso minimiza os estragos que o salto faz, né? E em cima dessa oportunidade de eu chegar na universidade da terceira idade, certo dia eu fui fazer uma entrevista na Rádio Universidade sobre um evento que a cada 2 meses a gente fazia um evento do dia inteiro. Então, também o porquê de procurar outras escolas. Eu não ia com essas senhorinhas passar o dia inteiro fazendo uma ginástica holística, porque ia ser chato. Elas gostavam era de uma dança, elas gostavam de uma ginástica na cadeira, com bastão. Então, e também depois eu adentrei para um cultivo espiritual maior e passei a fazer meditação com elas. E dentro disso, eu fui... o rapaz que fez a entrevista, depois que terminou, ele disse, professora, eu estou querendo tanto dar um upgrade nesse programa da UNIT, da Universidade da Terceira Idade, que é o programa Vida Ativa, que todo sábado vai ao ar. São 10 minutos de programa. Eu estava querendo dar uns 2, 3 minutos para uma pessoa fazer alguma coisa. Eu disse, que coisa? Professora, não sei, uma coisa assim diferente que mexa. Aí eu estendi a mão para eles, pode tocar os ossos, que eu já sou a voluntária. Olha, foi uma experiência belíssima, está sendo. Agora parou de abril para cá, parou por causa do Covid. Mas aí eu pensei, de uma forma tão simples, tantas coisinhas que a gente aprende como educador, vocês fisioterapeutas, e eu sempre fiz muitos aulões, então eu precisava de coisas pequeninas e simples
que eu pudesse fazer com um auditório ou fazer sozinho com alguém. Aí eu comecei a usar dicas sem ser segundo R. Friuld, segundo Maria José, segundo Marijô, não falava. Eu disse, olha, isso aqui eu uso na ginástica holística, na gravação do rádio. E aí eu comecei todo sábado fazendo uma dica, depois de 6 a 8 meses, o rapaz disse assim, o Rafael, Amélia, por que você não faz um livro com essas dicas? Que até achei lindo que a Emília falou. Não esquece de falar das pílulas que tu passa para as pessoas na rádio. Então, são 3 minutos que a gente sugere um movimento. Uhum. Um movimento que eu escolho, não tem planejamento. Às vezes alguém entra em contato comigo, professora joelho, professora cervical, professora ombro. E eu vou adaptando e fazendo 2, 3 sábados com uma coisa, 2, 3 sábados para outra. E eu achei a ideia legal e fui atrás. Meu Deus, quem falou esta frase? Meu Deus, esse movimento é da Maria José ou da Holística? Meu Deus, aí eu fiquei um pouco, não podia publicar um livro com coisas que eu não estava dando o nome certo. Aí o negócio começou a ficar mais complicado. Eu digo, puxa vida. Comecei a incorporar, então eu linkava, a gente chamava um médico e vamos falar de osteoporose, uma dica para osteoporose, vamos falar de respiração, uma dica para respiração. Aí eu fiz o curso do Mindfulness, que eu amei, já vou falar desse link com o Mindfulness, e foi, caminhamos, vai fazer 4 anos, no janeiro do ano que vem, eu já separei 50 movimentos. Está faltando só uma revisão, né? Uma pessoa da ginástica holística, que eu acho que até o final do ano ele sai. Olha só. Mas onde eu fiquei um pouco, né? A conversa que a gente teve foi muito legal, é levar com a simplicidade, com a leveza, que aquela aluna falou ginásticazinha, lembra? Pois é, essa ginásticazinha, se todo dia a gente der uma dose, uma gotinha, um comprimidozinho, pode se ajudar. Agora, eu priorizo muito prevenção. Ah, mas só tem idosos? Sim, prevenção de umas coisas e pode ajudar a trabalhar outras. Muito legal, eu amo esse trabalho. Uhum. E o nosso livro vai ter praticamente quase todos os movimentos são da GH, porque não sei te dizer quantos movimentos já foram, mas praticamente serão todos da GH, porque são muito pequenininhos. Uma coisa ou outra da Maria José, do Meir Schneider também, que eu gosto muito, que ele sempre fala dos exercícios de casa. Enfim, uma forma que a gente vai poder veicular a simplicidade. Eu vou estar falando um pouquinho de ginástica holística. É uma forma da gente veicular a simplicidade e poder chegar àquelas pessoas que não têm Instagram, que não têm computador. Algumas têm, outras não. Então, se são muitos alunos, a Universidade da Terceira Idade já tem 22 anos. Eu saí de lá há uns 3, 4 anos. Isso. E uma outra coisa muito boa, vocês todas serão avisadas. Tem um monte de coraçãozinho aqui, ó. Se eu perguntar se alguém quer ver esse livro, tem um monte de coraçãozinho para descobrir as pílulas do povo do Maranhão. Sim, então outra coisa muito legal da GH é que eu percebi que mindfulness é ginástica holística. Vamos respeitar nomes, né? Mas assim, quando eu fiz o curso, eu digo, gente, só está faltando alguns comandos que a GH, a gente vai muito mais na questão articular, muscular, postural, e o mindfulness vai mais só na escuta, no sentir, para mudar a cabeça. Isso quer dizer o quê? Como é que é o nome do livro, da R. Friuld? Do equilíbrio do corpo, ao equilíbrio do espírito. Então, agora eu estou na primeira fase, quando eu não fiquei bem, o primeiro problema que eu tive foi minha fase de trabalhar mais corpo e ficar ligada em corpo. A segunda foi ver se tinha questões psíquicas, psicológicas, né? Fiz psicanálise, estudei muito tempo. Maria José me deu muito incentivo para isso. Que eu comecei também a estudar a questão da dor, né?
E terceiro, eu fui para a Índia, eu fui ao Peru, eu já estava praticando meditação, e eu comecei a perceber que, por exemplo, na Índia, eu não vi quase nenhum idoso com artrose, como a gente vê, por exemplo, no Brasil, ou, sei lá, Nordeste, como a gente vê mais para lá de cá. Eu cheguei a perguntar para o guia, ele disse se tinha alguma coisa a ver com a Índia e com essa coisa da meditação, da espiritualidade do povo. Ele disse, Amélia, tem. Medita-se muito com a coluna bem colocada, e o que tem acima da nossa cabeça é o Ser Supremo. Então eu preciso, para eu chegar próximo ao Ser Supremo, né, foi um nativo de lá que explicou para a gente, eu sim vou precisar de uma boa postura para sentar. Aí eu comecei a juntar várias coisas. Então, corpo, psiquismo, o lado espiritual, a coisa da mente com a meditação, depois a meditação propriamente dita. E hoje eu estou juntando, eu não sou mais aquela Amélia que só do corpo, entende? Eu não sou mais aquela Amélia de 20 anos atrás. A gente vai crescendo, vai contribuindo com muita coisa, vai ganhando muita. Eu só tenho a agradecer a dor que eu tive, porque graças a ela eu aprendi o principal fator da gente estimular o nosso aluno a fazer um movimento adaptado quando ele está em crise, quando ele está em dor. Eu tenho conseguido bastante isso. Eu tenho um filho que ele diz assim para mim, mãe, a senhora é viciada em ginástica, a senhora só pensa em ginástica. E realmente, eu sempre pensei muito em ginástica desde os meus 12 anos, e eu tentava sempre usar aquilo que eu tinha aprendido, não ficar em pé, não ficar sentada, não ficar deitada, porque eu tinha que botar em prática, porque eu não tenho aula regular de ninguém aqui que eu faça. Eu me toco para São Paulo. Foi aí que eu resolvi fazer, nessa mudança, eu resolvi fazer novamente o curso de GH com a Patrícia. Foi maravilhoso. Primeiro porque me trabalhava 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. E eu vinha muito bem, e aí as sinapses, né, no cérebro, ó, só coisa boa. E cheguei a trazer a Patrícia aqui, olha, foi uma luta, mas a gente conseguiu. Eu não sou do ramo de evento, mas eu segurei essa peteca muito legal, e foi muito bom a Patrícia ter vindo. E acho que você também refez com Patrícia. São 2 enfoques diferentes, mas ambos são GH, todos 2 são de suma importância. Foi assim, uma coisa que eu ganhei muito, muito, porque eu pude rever algumas coisas com uma outra cabeça. E aí vem o que eu quero escrever até março do ano que vem, essa coisa do mindfulness e ginástica holística versus movimento positivo, versus consciência corporal. Então, fazer uma aula de GH é muito igualzinho, me perdoe quem não conhece GH, me perdoe quem ainda não conhece Mindfulness, mas vai a dica, faça, experimente, porque inclusive eu posso até depois mandar uma meditação do Mindfulness muito parecida com alguns movimentos da ginástica holística. Então aquilo me apaixona. Aí eu mandei para meu filho que mora na Austrália, disse, mãe, que meditação é essa? Foste tu que fizeste? Eu digo, não, meu filho, isso é o Mindfulness de um segundo livro. Mas é parecido com os movimentos que tu faz. Ele ama GH, então daqui eu passo movimentos para ele de GH por causa de quadril, joelho e ombro. E ele disse que não existe trabalho igual. A consciência fazendo alongamento faz toda a diferença, né? Porque ele está numa academia e ele não achou ninguém lá de GH. E então fica assim, essa coisa muito legal que eu estou me comprometendo nesse link. Tu até falaste que tem uma colega de GH que dá Mindfulness. Ninguém nunca conversou comigo, mas em Recife já tem alguém que está pensando nisso. Eu não sabia. Olha que eu fiz o Mindfulness em primeiro curso em 2018, segundo semestre de 2018. Eu fiz novamente, vou fazer avançado, que eu possa passar algumas informações. Eu preciso saber muito bem de Mindfulness
para fazer esse link com a ginástica holística. Isso foi assim, uma coisa muito, muito boa. E então, em cima desse legado da GH, que eu queria te parabenizar mesmo, é que tu estás mexendo nas nossas memórias, nas nossas conexões neurais, que isso é que faz rejuvenescer o cérebro. E outra coisa, que a neurociência está estudando muita coisa, e já tem muita coisa que a neurociência explica GH. Outra coisa que eu estou estudando, porque eu estou fazendo uma MBA. E para a gente entender que essa palavra que a minha aluna disse, ginástica,zinha, eu fiquei muito ligada naquilo, porque às vezes é o que as pessoas falam, quem não conhece. Eu lembro que um aluno, há uns 8 anos atrás, uma pessoa foi fazer uma aula experimental, aí ele disse, professora, eu não quero fazer, eu quero olhar. Eu disse, olha, mas você não vai degustar. Não, se eu gostar, amanhã eu venho. Ele assistiu, sabe o que ele me disse? Que era ginástica para mulherzinha. Olha, aquilo me moveu. Ele disse, você achou para mulherzinha? Aí ele perguntou para a turma, e vocês? Rapaz, tu não sabe o que tu tá perdendo. Vem fazer, não deixa de fazer. Professora, pois eu venho no grupo de amanhã. Aí eu preparei uma coisa que ele chamou de mulherzinha, mais tônica para homem, né? Que ele pudesse... Quando ele foi levantar, ele disse, nossa, professora, minhas coxas tremem, não consigo nem ficar em pé direito. Aí eu tinha uma aluna que ela fazia 4 aulas de GH quando ela estava aqui, porque ela trabalha no interior. Não foi você que disse ontem que era ginástica de mulherzinha? Nós mulheres fazemos ginástica de homem, então. Poxa, aí ele depois foi fazer aula comigo, depois ele se mudou para Santa Catarina, né? E como que as pessoas, quando não conhecem, a gente, antes de falar, foi por isso que eu fiz aula de Comesier, fiz antiginástica, fiz eutonia, eu fiz a de Bertazzi, eu fui aluna deles todos, ou seja, eu pratiquei, eu fui buscar a experiência de como que eram esses métodos, que eu acho uma coisa válida e eu realmente fiz a escolha por esse tipo de trabalho, né? Que é muito de Amélia. Meu filho diz que eu já tenho cara de ginástica holística. E eu tô vendo, ó, nós estamos quase encerrando o nosso papo, da vontade de ficar com esse sotaquezinho no ouvido, que é uma delícia ouvir você falar, muito bom. A gente fez uma prévia antes da live de 2 horas, papeando. Agora mais uma. É muito bom conversar. Foi muito bom te receber. Olha, só dizendo o Freud dizia que falar evita muito a fazer sintomas, né? Então, vamos lá. Então é muito bom, eu gosto muito de encontrar com meus... Não, eu sei que não é nessa nossa intenção, mas vira e mexe eu faço... Não, o programa, mas na nossa aula não, né? Mas o que eu quero dizer assim, como que o convívio afetivo social associado com o trabalho de consciência corporal, como que é muito legal sair para jantar com os alunos, tomar um chopp, comer uma pizza. Eu gosto. Um chá, um café. Eu amo festa, né? Vamos. Por isso que Marrijô... Será que dá tempo de contar? Viu? Não, porque falta 1 minuto. Então tá, então fica para uma próxima. Marrijô adorou você dançando axé e dançava com você e com a Magda. Vocês tiraram ela para dançar. Pois é. Amélia, um monte... Com aquele joelho e com aquela... Um monte de amiga, só de alunos teus te parabenizando, dizendo que adoraram o momento com a Patrícia aí também, que foi muito bom. Você tem esse programa da rádio maravilhoso, a gente quer ver esse livro aí nas nossas mãos. Queremos tê-lo nas nossas mãos, porque vai ser uma riqueza de experiência que você tem. Quero te agradecer muito. O papo foi muito gostoso. Relembrei nosso aninho lá. Obrigada. E eu vou concluir a minha gratidão com uma frase que você criou no domingo, que ela já vai para meu livro, tá bom? É na simplicidade que se constrói a preciosidade do ser. Fica para ti com o meu carinho. Imagina. Obrigada pela frase, veio num momento bem oportuno. E eu só tenho que te dizer
Gratidão. Gratidão, gratidão. Tá? Meu coração. Que a gente prospere bastante nessa ginástica holística, Amém. que é uma coisa que a gente acredita muito. Amém, amém. Um beijo para vocês Obrigada todos. por todos aqui tá? presentes, foi muito bom. Até sexta. Sexta tem mais. Tá, Tchau. tá bom. Obrigada. Se Até cuida. sexta. Beijo. Tchau. Também.